Taoísmo, a religião do Tao, o caminho, é o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixa seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos e nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Religiões comparadas orientais. Nós já estudamos as religiões comparadas ocidentais. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Religiões Comparadas. E agora estamos estudando as religiões comparadas orientais. E neste grupo de religiões comparadas orientais, nós já estudamos o islamismo, o hinduísmo, budismo, sikhismo e judaísmo. E nesta aula nós vamos estudar o taoísmo, uma religião oriental que muitos consideram como uma filosofia, mas ela também tem o seu braço religioso. Tudo isso nós vamos aprender neste vídeo. Sempre que eu começo o estudo de um novo grupo religioso, eu gosto de ler este artigo. Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. Após a leitura, deixo mais uma vez claro que o nosso objetivo é só comparar as religiões no campo das ideias, no campo teológico, no campo filosófico, nunca pessoal. Este é o nosso objetivo. Eu mesmo conheço pessoas que praticam esta filosofia ou religião taoísta. São pessoas sérias, pessoas do bem. Aliás, é isto que a religião ou filosofia prega, o que nós vamos aprender na sequência. Taoísmo, a religião do Tao, o caminho. Sempre quando nós estudamos um grupo religioso, é importante ver a quantidade de pessoas que seguem o movimento estudado. É uma questão estatística, não é para mostrar porque o grupo tem mais adeptos, ele é melhor, porque tem menos, é inferior, não é nada disso. O objetivo não é esse daí. O objetivo é só conhecer números, só isso. Observe, a China tem 4,4% de taoístas, o que representa em número absoluto 62.730.000. Já Taiwan, 44% de seguidores do taoísmo, o que representa número absoluto 10.376.000. Hong Kong, 14,2%, que representa 1.043.000. E Singapura, 11,3% de seguidores deste movimento taoísmo, o que representa 637.000. Vamos agora comparar com a população mundial. População mundial, como nós aprendemos, em torno de 8 bilhões, até já passou um pouquinho, e a população taoísta, 75 milhões. Veja, já até abriu um pouquinho ali no nosso queijo a quantidade de taoístas. É um número interessante. Vamos agora para a nossa linha do tempo, o que foi feito também com todas as religiões estudadas até agora. Nós temos na horizontal o eixo da linha do tempo do cristianismo, nosso calendário, a estrela de Davi, representando ali o nascimento de Jesus, Anno Domini. Lá no começo, Abraão, mais ou menos 2.000 anos antes de Cristo, Moisés, mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, e o taoísmo, 550 anos antes de Cristo.
33 Anno Domini, surgimento do cristianismo. Eu sempre considero essa data em função da descida do Espírito Santo, considero como a inauguração da igreja. E 622 Anno Domini, ou seja, depois de Cristo, o surgimento do islamismo. Note que quando surgiu o taoísmo, nós já tínhamos o judaísmo. Ocorre que o judaísmo ele acontece na região de Canaã, e agora nós estamos na China, 550 anos antes de Cristo. Portanto, não tinha o cristianismo nem o islamismo. O taoísmo foi, de certa forma, uma reação ao confucionismo e predominou principalmente no sul da China. Mas, devido ao contexto cultural, as duas religiões apresentam diversas semelhanças. Ou seja, o taoísmo também é um sistema filosófico fortemente influenciado pela religião popular. Veja que além dos dois movimentos serem contemporâneos, existem semelhanças entre o confucionismo e o taoísmo. O confucionismo nós vamos estudar na próxima aula. Outro detalhe do texto diz que foi influenciado pela religião popular. O que é a religião popular? Como exemplo, aqui no Brasil, nós temos o catolicismo com a sua doutrina, com a confissão de fé, com o catecismo, que são as regras, as normas da religião desenvolvida pelos teólogos, pelos estudiosos, os doutores da igreja. Mas nós também temos o catolicismo popular. Por exemplo, Aparecida do Norte, Círio de Nazaré, é um catolicismo popular. É uma característica do catolicismo no Brasil. Aí mistura até com folclore, sincretismo religioso. Só para você ter uma ideia da religião na China. Na religião popular da China tem as imagens, os cultos aos antepassados. Claro que são outras divindades, outros seres que são adorados, mas só para você ter uma ideia do que é religião popular. Vamos em frente. O desenvolvimento desta religião relaciona-se ao sábio Lao Tse, velho filósofo, é o significado, a tradução, contemporâneo de Confúcio. Nós vamos estudar na próxima aula o Confúcio. Ocupou cargos de confiança como zelador dos arquivos do Império Chinês na cidade de Luoyang, capital da província de Shu. Assim como no cristianismo nós temos o fundador, Jesus Cristo, no islamismo nós temos Maomé e outros grupos que nós já estudamos, Testemunhas de Jeová, por exemplo, já vindo para o ocidente, nós temos o Charles Taze Russell, Adventistas, o Guilherme Millian ou William Miller, Mormonismo, Joseph Smith. Da mesma forma, o taoísmo tem o seu fundador, o filósofo, o velho filósofo Lao Tse, 604 a 517 a.C., foi o período que ele viveu. Existem vários relatos sobre a vida do Lao Tse, tem até lenda. Tem uma lenda que diz que ele já nasceu velho, com barba branca, cabelo branco, mas é lenda. Nós vamos trabalhar aqui com fatos que são bem próximos da realidade. Como nós vimos, ele trabalhava como zelador dos arquivos do Império Chinês e ele começou a sentir fadiga pelo trabalho, não pelo esforço físico, mas mental. Por quê? As suas ideias começaram a entrar em choque ao observar como que as autoridades tratavam o povo. Eles eram opressores, humilhavam a população, levavam a população ao sofrimento. Tudo isso trouxe uma fadiga, um cansaço mental para ele. E ele começou a divulgar as suas ideias. E divulgando as suas ideias, lógico que o pessoal que estava no poder, a liderança não gostou e ele foi demitido do seu trabalho. Agora veja o que acontece após a sua demissão. Adquiriu então uma carroça e um boi e partiu, abandonando a sociedade na qual estava inserido e que reputava demasiadamente corrupta. Porém foi impedido pelo amigo em si, que após tomar parte em seu plano, impediu-lhe a passagem.
Veja que nada impede de aceitarmos o texto como um texto histórico de fato, que o Lao Tse realmente existiu. Este é o Yin Si, o primeiro discípulo, 536 para 596. E o que ele exigiu para autorizar, para permitir que o seu mestre seguisse viagem, abandonasse a sociedade, fosse viver nas montanhas, isolado? Exigiu que o Lao Tse registrasse, documentasse as suas ideias, o seu pensamento. Foi isto que ele exigiu. Foi nesta oportunidade que o Lao Tse redigiu o Tao Te Ching, ou O Caminho e o Poder, outras vezes traduzido por O Caminho e o Princípio Moral, um pequeno livro de aproximadamente 5.500 palavras. Eu fiz um cálculo mais ou menos considerando fonte Arial e 12, dá mais ou menos 25 páginas, vamos exagerar, 30 páginas, um livro pequeno. Mesmo sendo escrito na língua chinesa da época dele, é um livro pequeno, não é grande não. E o que contém neste livro? O Cano Taoísta, Tao Te Ching, O Caminho e o Seu Poder, ou O Caminho e o Princípio Moral. Então esta é a ideia básica do livro que ele deixou registrado a pedido do seu discípulo. Vamos em frente. O tratado escrito por Lao Tse propõe uma modalidade de governo feito com arte, pretensamente escrito para as autoridades da época. Seu tratado tenta implantar entre os dirigentes um governo que se fortificasse naturalmente e não baseado na tirania. Então, veja que é interessante a obra dele, pelo menos para um sistema governamental, um sistema humano. É uma obra interessante, nós vamos aprender um pouquinho sobre ela. O Tao Te Ching também tem o seu lado filosófico, orientando seus portadores à correta forma de procederem para resistirem aos terríveis flagelos que à época assolavam a China. Como nós vamos ver mais na frente, de fato, o livro traz orientações também para a vida, o nosso dia a dia, trabalha nessa área aí, é muito interessante, observe. Seu conteúdo é tímido, sem a pretensão comum que se observa em obras filosóficas, colocando o homem num plano inferior, exatamente para supostamente ajudá-lo a destituir-se das ambições e capacitando-o a resistir ante as adversidades. Como observamos até aqui, é muito interessante um trabalho filosófico para a nossa vida do dia a dia, para viver melhor a nossa vida temporal. O Tao Te Ching era considerado fonte da sabedoria e solução para todos os problemas da vida. Ensinava, entre outras coisas, que os homens deveriam viver uma vida simples, sem reconhecimento ou poder. Veja que até aí tudo bem, tranquilo, em se tratando de filosofia, porque no primeiro momento não tem nada a ver com religião, não era esse o plano dele, vai se tornar religião bem depois da sua morte. Agora veja a base ética do taoísmo, são 3 pérolas, 3 princípios fundamentais do taoísmo. Observe: compaixão, moderação, humilhação. Se nós observarmos no cristianismo os ensinamentos de Jesus do Novo Testamento, nós vamos encontrar que precisamos ter compaixão. Esse é um ensinamento de Cristo, compaixão com o nosso próximo, quando está passando por uma adversidade, uma dificuldade. O crente tem que ter esse sentimento. Então, até aí, tranquilo. Moderação. Nós também não precisamos de moderação. Todo crente deve viver uma vida de moderação. Isso também foi ensinado por Jesus. E humilhação, só ver as bem-aventuranças, bem-aventurados humildes. A humilhação, nós precisamos da humildade, ela é muito importante, é um ensinamento cristão. Agora observe que ele está 500 anos mais ou menos antes de Cristo. E veja que estes princípios são princípios realmente que Jesus nos ensinou também. Agora tem um conceito que é o fundamento de tudo no taoísmo, que é o Tao. Tem uns que dizem Dao, mas vamos pronunciar Tao como está no texto. O principal conceito é o Tao. Difícil de explicar,
define todas as coisas, existia antes de todas as coisas. Vamos ver esses três conceitos dentro da nossa fé. Tem como explicar Deus? Não tem. Não há essa possibilidade, porque nós somos criaturas, nós somos limitados. Nós conhecemos Deus pela Bíblia, mas não a infinitude da divindade, não tem como explicar. Define todas as coisas. É verdade, Deus é que define todas as coisas e existia antes de todas as coisas. É verdade, o nosso Deus também sempre existiu, mas só que aí este tal não é Deus, não é um ser pessoal como no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, não é um ser pessoal. É um poder, é uma energia que rege todas as coisas. E como o texto diz, é difícil de explicar. Define todas as coisas e existia antes de todas as coisas. Olha que profundo esse ensinamento. E onde ele entra em choque com a nossa fé? Porque não é Deus, é uma força. Nós vamos entender melhor. Yin e Yang, o positivo e o negativo. Todo o conceito do taoísmo, o que vem depois do Tao, é o Yin e o Yang, o positivo e o negativo. Ou seja, é uma filosofia ou religião dualista. E tudo dentro dessa filosofia é explicado dentro destas duas forças, o bem e o mal, a luz e as trevas, o calor e o frio. É sempre desta forma, porque o ensinamento é que precisa haver um equilíbrio entre esses dois polos, o yin e yang, ou positivo e negativo. Precisa sempre haver equilíbrio entre estas duas forças, uma contrária à outra, positivo e negativo. Com certeza você já viu este símbolo aí em algum lugar. Observou que este conceito, dualismo, é um conceito religioso, filosófico e religioso, não tem como separar da religião. Agora nós vamos ver como deve a pessoa viver dentro desse sistema taoísta, seja filosófico ou religioso. Observe, nós temos aqui na vertical o eixo da habilidade e na horizontal o eixo do desafio. Se a pessoa tem habilidade de mais e desafio de menos, a pessoa vai para o tédio. Por outro lado, se a pessoa tem habilidade de menos, desafio de mais, gera ansiedade. Olha que interessante. Vamos trazer para a prática. Uma pessoa que fica estudando, só estudando e não tem desafio, ela vai para o tédio. Consegue entender isso? Por outro lado, se a pessoa tem desafio de mais e habilidade de menos, vai gerar ansiedade. Quer dizer, a pessoa tem um desafio, uma meta na escola, por exemplo, estudar uma matéria para ser aprovado, mas ela não estuda. O desafio é ser aprovado, mas não estuda, então vai ficar naquela ansiedade, naquele desespero, porque ela não tem um equilíbrio. Observe, quando tem habilidade e desafio na mesma proporção, na condição exata para aquele momento, então a pessoa entra no estado de fluxo, no estado ideal. E isto vale para qualquer tarefa. E aí nós vamos encontrar nesses estudos filosóficos do taoísmo muitos ensinamentos, muitas comparações, vem a ser quase que parábolas, não podemos chamar de parábolas, mas ideias filosóficas, normalmente escritas de forma poética, mostrando estas realidades. Ele cita, por exemplo, o mar, a onda do mar. Ela tem o seu fluxo perfeito. Ela vai, bate, por exemplo, na rocha, volta, vai, bate na rocha, volta. E este movimento lento dentro do seu fluxo, ele é poderoso. Ele chega a quebrar, a destruir a rocha, mas dentro do fluxo. Ele cita, por exemplo, uma planta. A planta nós
colocamos lá a semente germina, depois ela vai saindo da terra, vai crescendo, tem as folhas, tem o caule e o tronco, enfim, se for uma árvore frutífera, vai dar os seus frutos, ela tem o seu fluxo natural. Não é forçado o seu crescimento. E é dentro dessa ideia, examinando todo esse comportamento da natureza, que o taoísmo vem com os seus ensinos, que nós devemos obedecer o fluxo das coisas. É interessante esse sistema. Vamos em frente. A formação do cano taoísta ainda contou com a importante participação de um dos discípulos de Lao Tse, Zhishuang Tseu, que escreveu 33 livros, número aproximado sobre a filosofia de Lao Tse. Resultado: 1120 volumes, os quais compõem o cânon taoísta. Aí já é muito material mesmo. Agora, observe uma das reflexões que nós encontramos nesta obra. Certa feita, eu, Xuang Shou, sonhei que era uma borboleta e que me sentia feliz como uma borboleta. Subitamente despertei e lá estava eu, um bem visível Shou. Não sei dizer se foi Shou quem sonhou que era uma borboleta ou se uma borboleta sonhou que era Shou. Entre Shou e uma borboleta deve haver uma distinção. Chama-se isso de transmutação das coisas. O que é transmutação? Um ser passa a ser outro ser e vice-versa, transmutação das coisas. Veja que ele começa a relacionar tudo. Aí entra o panteísmo. Só que no caso não é uma divindade, é uma força que envolve todas as coisas, tudo está interligado. Não existe separação entre Deus e a criação. Então nós já vimos dois conceitos, o dualismo, que são as duas forças, o yin e yang, positivo e negativo, e agora nós vemos alguma coisa aqui que nos leva para o panteísmo, essa transmutação das coisas, está tudo junto e misturado, essa é a ideia do taoísmo. A respeito da morte de sua esposa, afirmou: quando ela morreu, como poderia deixar de ser afetado? Mas quando repensei sobre a questão, percebi que, originalmente, ela não tivera vida. E não somente não tivera vida, mas também não tivera forma. E não somente não tivera forma, mas também não tivera força material. No limbo, entre a existência e a não existência, houve uma transmutação e a força material evoluiu. O que ele está dizendo? No primeiro momento ele ficou triste, claro, foi afetado por perder a sua esposa, mas depois ele passou a entender. Ele não precisava ficar triste, porque houve um momento que ela não existia. Ora, ela deixou de existir novamente. E este período foi a transmutação. Foram acontecendo mudanças e ela permaneceu naquela forma durante o período que ela viveu. Ela deixou de evoluir, voltou de novo para a forma inicial, deixou de existir. Quer dizer, ela teve uma existência, deixou de existir. E tudo é um processo de transmutação. Essa é a ideia. O conceito principal do Tao Te Ching, que é o caminho do conhecimento, é aquele que se refere ao Tao, o qual não permite a simplicidade em sua elucidação, uma vez que, como a palavra Tao signifique caminho ou vereda, é certo que seu pensamento vai muito além disso. Interessante que nós realmente não encontramos na literatura uma definição exata, não há como, tal o caminho. Eu quero ser um adepto do taoísmo, logo eu tenho que aprender o Tao. Tao significa caminho, só que não tem como entender esse caminho. Ele é muito complexo. Observe, assim as palavras de abertura do Tao Te Ching, numa explanação um tanto complexa, exprime que o Tao, caminho, que porventura possibilite sua própria compreensão, não pode ser o verdadeiro Tao, caminho. O entendimento deste conceito se firma na tese que diz que o nome que pode ser pronunciado não pode ser o nome verdadeiro.
Vemos na famosa declaração taoísta o seguinte. Olha que interessante esse texto. Aqueles que sabem não dizem, e aqueles que dizem não sabem. Por se expor desta forma, a palavra tal é reputada como sendo da língua de origem, expressão e significado misteriosos, acima de toda compreensão, imaginação e bom senso humano. Todavia, é daqui que se parte se o adepto desejar encontrar o caminho para a realidade última, ou seja, a verdade máxima sobre toda a existência. Seria, num conceito mais simplificado, o caminho do universo, aquele que através do qual o indivíduo teria condições de dirigir sua vida. O que seria esse tal? Uma energia que rege todas as coisas? Uma força? O modo correto de fazer as coisas? Porque precisamos buscar o tal, que é o caminho. Mas como se nem mesmo a própria filosofia taoísta não consegue definir o que é o tal? Olha outro conceito. Quanto a este tema, levanta-se a questão, dada a complexidade que se envolve toda a aura taoísta, como poderia alguém basear, estruturar ou alinhar sua vida a partir do tal? Se a afiliação ao caminho do tal é algo a ser seguido pelo homem, como deverá proceder o indivíduo para alcançá-lo? Vamos ver a resposta? A resposta taoísta para estes questionamentos previsíveis é verificada no próprio Tao Te Ching, que descobre esta possibilidade aos seus seguidores mediante o exercício da iniciativa básica, a qual se denomina Yue, significando literalmente inação. E o que é inação? Inação é deixar de fazer esforço. Aí vem de novo a reflexão sobre as ondas no mar. Elas não fazem esforço, elas seguem o fluxo natural das coisas. A planta, para crescer, ela segue o fluxo natural das coisas, o vento, a chuva, o calor. E segundo o taoísmo, é desta forma que o ser humano deve se comportar, deve viver. Olhe, este princípio abomina toda forma de violência, seja física, verbal ou mesmo aquela que reside apenas no nosso inconsciente. O homem, então, tem de cultivar atitudes espontâneas, promovendo uma existência pacífica entre os demais, distanciando toda forma de tensão e agressividade e possibilitando uma convivência harmoniosa entre o homem e a natureza. Esta é a única autêntica manifestação de vida que está genuinamente alicerçada no tal. Quando eu estava preparando este material, eu lembrei daquela música do Zeca Pagodinho. Deixe a vida me levar, a vida leva eu. Esse é o princípio do tal. Seguir o fluxo das coisas. Não viver na ansiedade e nem no tédio. Viver uma vida equilibrada. E aí ele vai citar toda a natureza para nos mostrar esta possibilidade. O Yin e o Yang. Assim como não existe hinduísmo sem yoga, não existe taoísmo sem o conceito de Yin e Yang. Ele sintetiza as duas partes contraditórias e complementares dos fenômenos da natureza e que se relacionam mutuamente. Pode representar tanto os dois fatores opostos, assim como duas partes que compõem a essência de um aspecto. Cada um destes princípios é interdependente e expressa de forma diversa o tal. A participação do homem neste princípio está referido como misturar-se com o ciclo universal, todavia sem esforçar-se, unindo-se ao tal e, portanto, alcançando o objetivo. Para melhorar o nosso entendimento, eu peguei 5 passos ensinados no taoísmo para alcançar este tal. Primeiro, siga o fluxo natural das coisas. E na imagem aí tem um casulo que vai se transformar em uma borboleta. Existe um fluxo natural. Não há necessidade de força. Ele acontece automaticamente. Por exemplo, esta matéria, ela faz parte do nosso curso teológico Religiões Comparadas. No final do mês nós teremos uma avaliação.
e como o aluno deve se comportar para ter uma nota boa, uma nota que seja aprovada. Seguir o fluxo natural das coisas. Como? Você está assistindo a aula, depois você vai ler a matéria que eu vou deixar disponível no site e na plataforma, você lê a matéria, tira suas dúvidas, um fluxo natural, sem se esforçar demais, porque se você ficar lendo, se entrar em desespero, você tem a questão do tédio. E se você também, sabendo que tem um desafio, que é a nossa avaliação, não desenvolver a sua habilidade, que é estudar, vai te gerar ansiedade na hora de você desenvolver a sua atividade. Mas se você equilibrar as duas coisas, que existe uma regra, uma norma, você terá um bom resultado, o seu fluxo será excelente. Essa é a ideia. E isto vale para todas as coisas, este princípio. Quer ver? Por exemplo, a alimentação. Existe um limite, uma regra, o ideal de alimentação. Se a pessoa se alimenta demais, pode ficar obesa. E de menos, fica magra, fica sem energia. Então existe um fluxo natural. Este é o tal, é isto que nós devemos procurar. E aí ele vai citar exemplo de tudo aquilo que existe na natureza. Até aí tranquilo. Veja o segundo passo. Não se sobrecarregue. É verdade. Nós vivemos sobrecarregados neste mundo moderno. Nós criamos muitas atividades exageradas. Vive sobrecarregado. Não dá tempo para nada. Isto faz mal. Isso impede da pessoa encontrar o caminho, encontrar o tal. Essa é a ideia. Aceite que na vida você tem o controle de pouco. É verdade. São tantas variáveis, tem aquele provérbio popular que diz: para morrer basta estar vivo. Eu sempre pensei nisso. São tantas variáveis. Para eu sair da minha casa e ir até o seminário quando a aula é presencial, eu corro tanto risco. O trânsito, pode dar um temporal, pode acontecer. São tantas coisas, tantas variáveis que podem ocorrer durante o meu trajeto, que nós temos o controle de pouco. O nosso controle é mínimo. Concorda que na vida nós temos o controle de pouco? Concorda? Nós não sabemos o dia de amanhã, até um princípio bíblico, nós não sabemos o dia de amanhã, o que vai acontecer amanhã. Aliás, nós não temos controle quase que nenhum. Verdade é essa. Então é um conceito do taoísmo. O que é o suficiente basta. É um outro conceito do cristianismo. Jesus nos ensinou isso aí. Jesus até cita também usando a natureza, as aves do céu, que são tratadas por Deus, elas não plantam, não semeiam e são tratadas por Deus. Olha um conceito, esse conceito está no taoísmo. O que é suficiente basta. Agora as pessoas ficam na ansiedade, correndo atrás de tanto, quer ganhar tanto, aí atropela o fluxo natural das coisas. Essa é a ideia. Daí chega na velhice e aí? O que adiantou toda a correria? O que adiantou tanto dinheiro? O que adiantou? Não vai resolver a questão. Então o taoísmo trabalha com isso aí. Quinto, busque o autoconhecimento. É importante, nós precisamos desenvolver o nosso intelecto, precisamos estudar. Nós não estamos estudando aqui, nós estamos procurando aprender sobre um grupo que pensa diferente, uma filosofia diferente. Mas observe que nós vimos pontos aqui no taoísmo que são ensinados no cristianismo. Agora, qual é a diferença? A diferença é que eles não acreditam num Deus pessoal. Nós cremos num Deus pessoal, nós separamos o Criador da criatura, o taoísmo não. Aliás, não existe Deus, existe uma força, uma energia. Ela é panteísta, esta religião. Tudo faz parte desta força, está em equilíbrio. Viu o equilíbrio do yin e yang? Positivo e negativo? E aí o taoísta vai procurar sempre agir dentro deste equilíbrio, sem a necessidade de orar, de buscar a Deus, de contar as dificuldades. Ele se resolve, ele não precisa desta força exterior. Ele faz parte desse sistema, só que o sistema já está tudo conjugado. A pessoa precisa se encaixar nesse sistema.
acertar o fluxo correto da vida. Essa é a ideia. Agora, uma coisa interessante que Lao Tse, lá no ano 500 a.C., mais ou menos, não tinha ideia de fazer uma religião. Ele trabalhava lá como zelador, cuidava lá dos arquivos da Biblioteca Imperial, e ele se cansou. Cansou fisicamente? Não. Mentalmente, de ver como as pessoas eram tratadas, humilhadas. Foi daí que ele começou a difundir as suas ideias. Veja que as suas ideias são filosóficas e do comportamento humano. Não era uma religião até então. Só que ela sofreu influência da religião popular da China. E aí nasce o taoísmo religioso. Olha que interessante. Como herança religiosa, o taoísmo popular transformou-se em uma religião de magia, exorcismo e culto aos antepassados. É extremamente politeísta, idólatra e esotérica, praticante da necromancia, ou seja, consulta os mortos. Lembra que eu comecei a aula falando da religião popular no Brasil? Você tem o catolicismo oficial, mas você tem o catolicismo popular, que eu citei, Aparecida, Círio de Nazaré. São crenças populares. E aí nós temos no Brasil a mistura que nós já aprendemos quando nós estudamos cultos afros, o sincretismo religioso. E foi o que aconteceu aí, mas bem depois da sua morte, que vai virar uma religião. Observe, a partir do imperador An, século VII depois de Cristo, Lao Tse passou a ser adorado. Por isso agora o taoísmo possui sacerdócio, templos, sacrifícios e iniciações para os discípulos, além de crer na vinda de uma era de paz e harmonia que transformará a presente era. Viu que interessante o que acabou acontecendo com a filosofia? Ele não queria nem escrever. Lembra lá no começo? Ele não queria nem escrever, ele queria viver isolado, ter uma vida tranquila lá nas montanhas, lá comprou a carroça, um boi, mas foi impedido por um discípulo. O discípulo quis que ele redigisse ou falasse, ele escrevesse, enfim, o seu pensamento, e agora virou uma religião. Então, durante o desenvolvimento desta corrente, implantou-se gradualmente o panteão de deuses, formando-se consenso sobre a existência do céu, do inferno, culminando quase que no último estágio de desenvolvimento religioso com a deificação do precursor Lao Tse. Entendeu? Nós temos dois momentos, o momento filosófico, desenvolvido pelo fundador Lao Tse, e depois o movimento religioso, que é a mistura da crença popular chinesa com a filosofia desenvolvida pelo Lao Tse, o Tao, o caminho. Tudo bem? Tranquilo? Na próxima aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre religiões orientais comparadas. Deus abençoe a sua vida, estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.